Um abraço a você que me acompanha no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. No Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Temos também o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra Paulo Maciel da Rádio. Minha saudação a todos. Que a paz de Cristo Jesus reine na sua vida. Livro de Jó. É a leitura que vamos fazer para vocês, trazendo o capítulo 1. Piedade de Jó. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, íntegro, reto, que temia a Deus e fugia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. Esse homem era o mais considerado entre todos os homens do Oriente. Seus filhos tinham o costume de ir à casa uns dos outros, alternadamente, para se banquetearem e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Quando acabava a série dos dias de banquetes, Jó mandava chamar seus filhos para publicá-los. E, na manhã do dia seguinte, oferecia um holocausto por intenção de cada um deles, porque, dizia ele, talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus nos seus corações. Assim, fazia Jó cada vez. Suas provações. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhe: "De onde vens tu?" "Andei dando volta pelo mundo", disse Satanás, "e passeando por ele." O Senhor disse-lhe: "Notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal." Mas Satanás respondeu ao Senhor: "É a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste como de uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoas tudo quanto ele faz, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele possui. Juro-te que te amaldiçoará na tua face." "Pois bem", respondeu o Senhor, "tudo o que ele tem está em teu poder, mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa." E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho em casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: "Os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. De repente, apareceram os sabeus e levaram tudo, e passaram a espada os escravos. Só eu consegui escapar
para te trazer a notícia. Estando ele ainda a falar, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou, consumiu as ovelhas e os escravos. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Ainda este falava, e eis que chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e os levaram. Passaram a fio de espada os escravos. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Ainda este estava falando, e eis que entrou outro e disse: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando um furacão levantou-se de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa, e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Jó então se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois, caindo, prosternado por terra, disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu nenhum pecado, nem proferiu contra Deus nenhuma blasfêmia. Ora, capítulo 2. Ora, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles, na presença do Senhor. O Senhor disse-lhe: de onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, respondeu Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto e temente a Deus e afastado do mal. Persevera sempre em sua integridade. Foi em vão que me incitaste a perdê-lo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dá tudo o que tem para salvar a própria vida. Mas estende a tua mão, toca-lhe nos ossos da carne. Toca-lhe nos ossos, na carne. Juro que te renegará em tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, poupa-lhe apenas a vida. Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma lepra maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco de telha para se coçar, e assentou-se sobre a cinza. Sua mulher disse-lhe: persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Falas, respondeu-lhe ele, como uma insensata. Aceitamos a felicidade da mão de Deus? Não devemos também aceitar a infelicidade? Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Os 3 amigos de Jó. 3 amigos de Jó: Elifaz de Temã, Bilidade de Shua e Sofar de Naama, tendo ouvido todo o mal que lhe tinha sucedido, vieram cada um de sua terra e caminharam, retificando, e combinaram
ir juntos, exprimir sua simpatia e suas consolações. Tendo de longe levantado os olhos, não o reconheceram. E puseram-se então a chorar, rasgaram os vestidos e lançaram para o céu poeira que recaía sobre suas cabeças. Ficaram sentados no chão ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem que tenham-lhe dirigido a palavra. Tão grande era a dor em que o viam mergulhado. Capítulo 3. Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Jó falou nestes termos: pereça o dia em que nasci e a noite em que foi dito, uma criança masculina foi concebida. Que esse dia se mude em trevas, que Deus lá do alto não se incomode com ele, que a luz não brilhe sobre ele, que trevas e obscuridade se apoderem dele, que nuvens o envolvam, que eclipses o apavorem, que a sombra o domine esse dia, que não seja contado entre os dias do ano, nem seja computado entre os meses. Que seja estéril essa noite, que nenhum grito de alegria se faça ouvir nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoaram os dias, aqueles que são hábeis para evocar Leviatã, que as estrelas de sua madrugada se obscureçam e em vão espere a luz e não veja abrirem-se as pálpebras da aurora, já que não fechou o ventre que me carregou para me poupar à vista do mal. Por que não morri no seio materno? Por que não pereci saindo de suas entranhas? Por que 2 joelhos para me acolherem? Por que 2 seios para me amamentarem? Estaria agora deitado e em paz, dormiria e teria o repouso com os reis, árbitros da terra, que constroem para si mausoléus, com os príncipes que possuíam o ouro e enchiam de dinheiro as suas casas. Ou então, como o aborto, escondido, eu não teria existido, como as crianças que não viram o dia. Ali os maus cessam os seus furores. Ali repousam os exaustos de forças. Ali os prisioneiros estão tranquilos. Já não mais ouvem a voz do exator. Ali juntos, os pequenos e os grandes se encontram. O escravo ali está livre do jugo do seu senhor. Por que conceder a luz aos infelizes e a vida àqueles cuja alma está desconsolada, que esperam a morte sem que ela venha e a procuram mais ardentemente do que um tesouro, que são felizes até ficarem transportados de alegria quando encontram o sepulcro. Ao homem cujo caminho é escondido e que Deus cerca de todos os lados. Era, retificando, em lugar do pão tenho meus suspiros, e os meus gemidos se espalham como a água. Todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem atingir-me. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só tenho agitação.
Elifas de Temá, capítulo 4. Elifaz de Temá tomou a palavra nesses termos: Se arriscarmos uma palavra, talvez ficarás aflito, mas quem poderá impedir-me de falar? Eis, exortaste muita gente, deste força a mãos débeis. Tuas palavras levantavam aqueles que caíam. Fortificaste os joelhos vacilantes. Agora que é a tua vez, enfraqueces. Quando és atingido, te perturbas. Não é tua piedade tua esperança? E a integridade de tua vida tua segurança? Ou quando foram destruídos os justos? Tanto quanto eu saiba, os que praticam a iniquidade e os que semeiam sofrimento também os colhem. Ao sopro de Deus, eles perecem e são aniquilados pelo vento de seu furor. Urra o leão e seu rugido é abafado. Os dentes dos leõezinhos são quebrados. A fera morreu porque não tinha presa, e os filhotes da leoa são dispersados. Uma palavra chegou a mim furtivamente. Meu ouvido percebeu o murmúrio na confusão das visões da noite. Na hora em que o sono se apodera dos humanos, assaltaram-me o medo e o terror e sacudiram todos os meus ossos. Um sopro perpassou pelo meu rosto e fez arrepiar o pelo da minha pele. Lá estava um ser. Não lhe vi o rosto, como um espectro sob meus olhos. Ouvi uma débil voz: Pode um homem ser justo na presença de Deus? Pode um mortal ser puro diante de seu Criador? Ele não confia nem em seus próprios servos, até mesmo em seus anjos encontra defeitos. Quanto mais em seus hóspedes das casas de argila, que têm o pó por fundamento. São esmagados como uma traça. Entre a noite e a manhã são aniquilados, sem que neles se preste atenção. Morrem para sempre. Não foi arrancada a estaca da tenda deles. Morrem por não terem conhecido a sabedoria. Capítulo 5. Chama para ver se te respondem. A qual dos santos te dirigirás? O arrebatamento mata o insensato, a inveja leva o tolo à morte. Vi o insensato deitar raiz, e de repente sua morada apodreceu. Seus filhos são privados de qualquer socorro, são pisados à porta, ninguém os defende. O faminto come sua colheita e a leva embora por detrás da cerca de espinho, e os sequiosos engolem seus bens. Para o mal não sai do pó, pois o mal não sai do pó, e o sofrimento não brota da terra, e o homem que causa sofrimento, como as faíscas, voam no ar.
Por isso eu rogarei a Deus, apresentarei minha súplica ao Senhor. Ele fez coisas grandes e insondáveis, maravilhas incalculáveis. Espalha a chuva sobre a terra e derrama as águas sobre os campos. Exalta os humildes e dá nova alegria aos que estão de luto. Frustra os projetos dos maus, cujas mãos não podem executar os planos. Apanha os jeitosos em suas próprias manhas, e os projetos dos astutos se tornam prematuros. Em pleno dia encontram as trevas e andarão às apalpadelas ao meio-dia, como se fosse noite. Salva o fraco da espada, da língua deles, e o pobre da mão do poderoso. E volta a esperança ao infeliz, e é fechada a boca da iniquidade. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere e cuida. Se golpeia, sua mão cura. 6 vezes te salvará da angústia, e na 7ª, o mal não te atingirá. No tempo de fome te preservará da morte, e no combate do gume da espada. Estarás a coberto do açoite da língua. Não terás medo quando vires a ruína. Rirás das calamidades e da fome. Não temerás as feras selvagens. Farás um pacto com as pedras do chão, e os animais dos campos estarão em paz contigo. Dentro de tua tenda conhecerás a paz. Visitarás tuas terras, onde nada faltará. Verás tua posteridade multiplicar-se e teus descendentes crescerem como a erva dos campos. Entrarás maduro no sepulcro, como um feixe de trigo que se recolhe a seu tempo. Eis o que observamos. É assim. Eis o que aprendemos. Tira proveito disso. Capítulo 6. Jó tomou a palavra nestes termos: Ah, se pudessem pesar minha aflição e pôr na balança com ela meu infortúnio. Esta aqui apareceria mais pesada do que a areia dos mares. Eis porque minhas palavras são desvairadas. As setas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores de Deus me assediam. Porventura orneja o asno montês quando tem erva? Muge o touro junto de sua forragem? Come-se uma coisa insípida sem sal? Pode alguém saborear aquilo que não tem gosto nenhum? Minha alma recusa-se a tocar nisso. Meu coração está desgostoso. Quem me dera que meu voto se cumpra e que Deus realize a minha esperança. Que Deus consinta em esmagar-me, que deixe suas mãos cortarem meus dias. Teria pelo menos um consolo e exultaria em seu impiedoso tormento, por não ter renegado as palavras do santo.
pois que é minha força para que eu espere. Qual é meu fim? Para me portar com paciência. Será que tenho a fortaleza das pedras? E será de bronze a minha carne? Não encontro nenhum socorro, qualquer esperança de salvação me foi tirada. Recusar a piedade a um amigo é abandonar o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos são traiçoeiros, como a torrente, como as águas das torrentes que se somem. Voltam agitadas pelo gelo, retificando. Rolam agitadas pelo gelo, empoçam-se com a neve derretida. No tempo da seca, elas se esgotam e, ao vir o calor, seu leito se seca. As caravanas se desviam das veredas, penetram no deserto e perecem. As caravanas de Tema espreitavam, os comboios de Sabá contavam com elas. Ficaram transtornados nas suas suposições, ao chegarem ao lugar, ficaram confusos. É assim que falhais em cumprir o que de vós se esperava nesta hora. À vista de meu infortúnio, voa vos retificando. À vista de meu infortúnio vos aterroriza. Porventura disse-vos eu: dai-me qualquer coisa de vossos bens, dai-me presentes, livrai-me da mão do inimigo e tirai-me do poder dos violentos. Ensinai-me, e eu me calarei. Mostrai-me em que falhei. Como são eficazes as expressões conforme a equidade. Mas em que podereis surpreender-me? Pretendeis censurar palavras? Palavras desesperadas, leva-as o vento. Seríeis capazes de pôr em leilão até mesmo um órfão, de traficar o vosso amigo. Vamos, peço-vos, olhai para mim, face a face. Não mentirei. Vinde de novo. Não sejais injustos, vinde. Estou inocente nessa questão. Haverá iniquidade em minha língua? Meu paladar não sabe discernir o mal? Capítulo 7. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Seus dias são como os dias de um mercenário e o assalariado que espera seu soldo. Retificando. Capítulo 7. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Seus dias são como os dias de um mercenário, como um escravo que suspira pela sombra e o assalariado que espera seu soldo. Assim também eu tive, por sorte, meses de sofrimento e noites de dor me couberam por partilha. Apenas me deito e digo: quando chegará o dia? Logo que me levanto, quando chegará a noite? E até a noite me farto de angústias. Minha carne se cobre de podridão e de imundícia. Minha pele racha e supura. Meus dias passam mais depressa do que a lançadeira e se desvanecem sem deixar esperança. Lembra-te de que minha vida nada mais é do que um sopro, de que meus olhos não mais verão a felicidade.
O olho que me via não mais me verá. O teu me procurará e já não existirei. A nuvem se dissipa e passa. Assim, quem desce à região dos mortos não subirá de novo. Não voltará mais à sua casa, sua morada não mais o reconhecerá. E por isso não reprimirei a minha língua, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na tristeza de minha alma. Porventura, sou eu o mar ou um monstro marinho para me teres posto um guarda contra mim? Se eu disser, consolar-me-á o meu leito, e a minha cama me aliviará, tu me aterrarás com sonhos e me horrorizarás com visões. Preferiria ser estrangulado antes a morte do que meus tormentos. Sucumbo, deixo de viver para sempre. Deixai-me, pois meus dias são apenas um sopro. O que é um homem para fazeres tanto caso dele, para te dignares ocupar-te dele, para visitá-lo todas as manhãs e prová-lo a cada instante? Quando cessarás de olhar para mim e deixarás que eu engula minha saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens? Por que me tomas por alvo e me tornei pesado a ti? Por que não toleras meu pecado e não apagas a minha culpa? Eis que vou logo me deitar por terra, tu me procurarás e já não existirei. É a leitura do livro de Jó. Lemos até o capítulo 7º. É para você que acessa @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919, @PauloRobertoMaciel 6/, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. A paz de Cristo Jesus para todos.